Olá, gente! Vamos então começar mais um vídeo aqui desse nosso curso de Introdução à Probabilidade Estatística. Agora vamos para um novo módulo, onde a gente vai tratar de variável aleatória discreta. Se vocês lembram, nós introduzimos no módulo passado o conceito de variáveis aleatórias, de maneira geral, assim, e lá nós classificamos as variáveis em dois tipos, que eram as discretas e as contínuas. Aqui nesse módulo nós vamos entrar um pouco mais a fundo nas variáveis aleatórias discretas. Para começar, vamos então lembrar o que a gente definiu como sendo uma variável aleatória discreta. E essas são as variáveis que assumem valores em um conjunto finito ou enumerável. São aquelas variáveis como, por exemplo, o valor que você consegue quando rola um dado. Você pode assumir valores 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, o que faz desse um conjunto finito, e essa é uma variável aleatória discreta. Então, o conjunto teria que ser, para ser uma variável aleatória discreta, teria que ser um conjunto finito ou enumerável. Lembrando que os conjuntos enumeráveis são aqueles em que você pode enumerar os elementos do conjunto, colocá-los dessa forma, enumerar dessa forma, como você tem um primeiro elemento, um segundo elemento, um terceiro elemento, que você chama de x1, x2, x3 ou coisa parecida. Exemplos são os números naturais ou os números inteiros, eles são conjuntos enumeráveis. Uma variável aleatória, então, pode assumir valores num conjunto finito ou um conjunto infinito, mas enumerável. Alguns exemplos que a gente já viu, nós tivemos diversos exemplos desse tipo, mas alguns exemplos simples são o número de lançamentos de um dado honestos necessários para a gente obter um número menor do que 4. Então a gente rola o dado repetidamente até que a gente encontra um número menor do que 4 e a gente anota quantas vezes a gente teve que rolar o dado. Essa variável aleatória é uma variável aleatória discreta. Você sorteia uma família ao acaso em Santo André para fazer uma pesquisa e pergunta quantas filhas aquela família tem. Isso dá uma variável aleatória discreta, de novo, é um número inteiro, positivo. O número de dias com chuva na cidade de São Bernardo no período de um ano também é uma variável aleatória discreta, assume valores entre 0 e 365. E tem vários outros exemplos, nós vimos isso no módulo passado. Então, vamos lembrar mais uma coisa importante a respeito de variáveis aleatórias, discretas em específico, que é o seguinte: você tem uma variável x que assume valores aqui num conjunto desse tipo, x1, x2, x3, a gente denotou por x igual a xi o evento que é formado por todos os resultados do nosso experimento aleatório, para o qual o x assume o valor xi, tá bom? E se ele é um evento, a gente pode calcular a probabilidade dele, que é P de xi, de x igual a xi, perdão. E essa probabilidade de x ser igual a xi, de x assumir o valor xi, a gente vai denotar agora, por ela ser importante no estudo de variáveis aleatórias discretas, nós vamos denotar ela por P de xi, dessa forma daqui. De modo que P de xi minúsculo vai ser a probabilidade de x ser igual a xi. Vamos seguir então. Vamos supor que a gente está lançando uma moeda viciada aqui, com probabilidade 3/4 de dar cara. E a gente vai definir essa variável aleatória, x, como uma variável que assume 1 quando o resultado é cara e 0 quando o resultado é coroa. A função de probabilidade, como a gente vai definir daqui a pouco, dessa variável aleatória é dada pelo seguinte, quer dizer, P de 1 é igual a probabilidade de x ser igual a x1, é igual a 3/4.
Já a probabilidade de x é igual a zero, que a gente chamou de p de zero, vai ser 1/4, porque é 1 menos 3/4, o complementar daquele, né? Então, nós temos p de 1 igual a 3/4, p de 0 igual a 1/4. Só uma coisa importante, essa é uma variável aleatória que a gente vai usar com bastante frequência, e acabamos de usar, na verdade, como exemplo, que é o seguinte: você pega um experimento aleatório qualquer, você realiza um experimento aleatório qualquer, tem um espaço amostral, e dentro desse espaço amostral você está interessado em um evento A. Tudo certo? Então, associado a esse evento A, nós podemos definir uma variável aleatória, que a gente vai chamar de IA, tá? O I de A, que vai assumir o valor 1 se o evento A for observado e 0 se o evento A não for observado. Em outras palavras, se ocorrer o A complementar. Esse tipo de variável aleatória tem um nome, ela é chamada de indicadora do evento A. Ela indica, assumindo o valor 1 e 0, se o evento A aconteceu ou não aconteceu. Né? A probabilidade de IA igual a 1 é justamente a probabilidade do A, né? Porque a variável IA assume 1 quando o resultado está dentro do evento A. E, portanto, essa probabilidade é a mesma probabilidade de PA. E da mesma forma, a probabilidade de A ser igual a 0 é igual à probabilidade do A complementar, que é 1 menos PA. Tá? Isso acontece sempre para qualquer variável aleatória indicadora e vai ser uma variável importante ao longo do curso. Então, só para definir o que a gente já viu até agora de uma maneira mais direta se eu tenho uma variável aleatória x, qualquer discreta, a função de probabilidade dessa variável aleatória vai ser a função p, tá bom? P vai ser uma função, ela vai pegar um valor real e vai levar num número em 0, 1, tá bom ou não? E o que ele vai fazer é que vai associar a cada valor A a probabilidade do x ser igual àquele A, tá bom? Então, P de A, mais uma vez, é a probabilidade do x assumir o valor A. Tá? Então, assim, a gente tem uma função definida. Nota que essa função é positiva apenas quando a probabilidade de x ser igual a A é positiva. Se não, ela vai ser 0, né? Para qualquer outro valor por qual a probabilidade de x igual a A é 0, essa função é 0 também, que é esse comentário que eu estou fazendo aqui. Quer dizer, se eu tenho x, uma variável que assume valores num conjunto x1, x2, x3, uma variável discreta, a função de probabilidade dela vai ser positiva, ou maior ou igual a 0, a gente garante, nesses valores x1, x2, x3, tá? Mas para qualquer outro valor A que não seja igual a nenhum desses xi, essa função é igual a 0. A outra coisa importante dessa função é que se nós somamos todos os valores da probabilidade de xi, o que a gente encontra é 1. Isso acontece porque pxi é só a probabilidade de x ser igual a xi. E como eu estou somando as probabilidades de todos os valores que o x pode assumir, o que eu tenho é a probabilidade do espaço amostral, né? Uma vez que esses eventos aqui, quando unidos, formam um espaço amostral. E como são mutuamente exclusivos, a probabilidade da união é a soma, né? Então, a soma dessas probabilidades tem que ser igual a 1. Tá? Isso são propriedades bem importantes da função de probabilidade que a gente sempre tem que ter na cabeça. Certo? Uma outra coisa importante é como nós representamos esse tipo de função. Esse tipo de função é normalmente representada por um gráfico desse tipo, que é um gráfico de barras. Nesse exemplo específico, eu estou pegando uma variável aleatória, cuja função de probabilidade é essa: P0 é igual a 0,25, P1 é 0,5 e P2 é 0,25. O que significa isso, gente? Lembrando que a probabilidade do x assumir o valor 0
é de 0,25. A probabilidade de x assumir 1 é meio, enquanto a probabilidade do x assumir o valor 2 é igual a 0,25, né? Então aqui nós fazemos simplesmente barras, né, verticais, cuja altura é o valor da função no ponto, o valor da probabilidade daquele com que a variável assume aquele valor. Então aqui eu tenho 0,25, 0,25 seria aqui, 0,25. Então você vai ver que no 0 e no 2 a função está no 0,25, enquanto no 1 a barra está aqui no meio, porque é a probabilidade com que x assume o valor 1. Tá? Então esse tipo de gráfico de barras aqui é o que a gente vai usar para representar funções de probabilidade para uma variável aleatória discreta. Vamos dar um exemplo então para a gente entender isso daqui com mais calma. Uma loja online, então, vai distribuir 10 tipos distintos de cupom para os seus clientes. Você tem uma pessoa que está tentando conseguir um desconto específico, né? Desconto em algum item bem específico da loja, e, portanto, só funciona para ela alguns tipos de cupom. E aí ela começa a recolher esses cupons de toda maneira que ela pode, pede para os amigos, para o conhecido, vai em site da internet, qualquer coisa assim, até conseguir um cupom que ela quer, que é um cupom do tipo 1 ou 3. Tá? Então eu tenho 10 tipos de cupom, ela quer esses dois tipos aqui, o tipo 1 e o tipo 3. Qualquer um dos dois para ela tá bom. Vamos supor que, independentemente dos tipos já recolhidos, cada novo cupom obtido tem a mesma probabilidade de ser de qualquer um dos tipos. Tá certo? Então, quando ela pega um cupom qualquer, a probabilidade de conseguir um cupom do tipo 1 é 1/10. Da mesma maneira que a probabilidade de conseguir um do tipo 3 é 1/10 também. X vai denotar para a gente o número de cupons recolhidos, quer dizer, quantos cupons ela teve que conseguir, que ela teve que pedir para amigo, etc., até conseguir os cupons que ela queria, tá bom? E vamos determinar a função de probabilidade dessa variável aleatória aqui. Para isso, como sempre, gente, vamos dar uma olhada no que a gente tem de hipótese aqui, né? Nós temos 10 tipos de cupom. E o que nós temos aqui é um experimento aleatório que vai ser repetido diversas vezes. Esse experimento é o experimento de conseguir um cupom, de recolher um cupom de alguma forma, com um amigo, com alguém, né? Nós temos duas hipóteses sobre essa sequência de experimentos. Primeiro que cada um deles representa um espaço equiprovável, no sentido que a probabilidade de eu obter cada um dos tipos de cupom em uma dessas tentativas é 1/10 para cada tipo, né? A outra hipótese vem daqui, é que as diversos sorteios, as diversas tentativas de conseguir um cupom, esse cupom 1 ou 3, são independentes uma das outras, tá? Como é que a gente pode traduzir isso daqui? Vamos começar, como sempre. Já que a gente tem diferentes experimentos, vamos definir eventos que estejam relacionados aos diversos experimentos. Então, AK a gente vai chamar do evento onde a pessoa consegue cupons do tipo 1 ou 3 na 10ª tentativa. Tá? Então, o K aqui vai assumir que valores, hein? Ele precisa de pelo menos uma tentativa, mas pode ser 2, podem ser 3, podem ser 4 e assim em diante, né? Ótimo. O que a gente sabe? O que o problema nos diz? A primeira coisa que o problema nos diz é que a probabilidade do AK para qualquer um desses casos aqui vai ser igual a 2/10. Isso porque nós temos
um espaço equiprovável, como a gente disse, esse é um experimento de recolher um cupom equiprovável, e nós queremos 2 tipos de cupom dentre os 10 disponíveis, então é 2/10, que é 1/5, né? E da mesma maneira, a probabilidade do AK complementar vai ser igual a 4/5, né? 1 menos 1/5. Ótimo, isso vai valer mais uma vez para todo K, 1, 2, 3 e assim por diante. Certo? A outra hipótese importante é que essas tentativas, né, ter ou não ter conseguido os cupons em cada tentativa, são independentes. É isso que ele está falando. Independentes. Tá? Então, esses eventos A1, A2, A3, né, como consequência dos seus complementares também, são independentes entre si. Certo? E essas vão ser as hipóteses importantes para a gente aqui. Agora que a gente tem esses eventos, a gente está pronto para tentar escrever quem são os eventos que nos interessam, né? Usando esses eventos A1, A2, A3. O primeiro deles é, qual é o x igual a 1, né? X igual a 1 vai ser simplesmente o A1, porque significa que a pessoa conseguiu os cupons 1 ou 3 logo na primeira tentativa. O evento x igual a 2, ele vai ser não conseguiu na primeira tentativa, isso significa 1 complementar, e conseguiu na segunda, né? Então, ele é o evento A1 complementar em interseção com o evento A2. De modo geral, gente, o que a gente tem é que o evento x igual a k vai ser o quê? Para você precisar de k tentativas para finalmente conseguir o 1 ou 3, significa que nas primeiras k mais uma tentativas você não conseguiu. Quer dizer, você observou o AK, o A1 complementar, o A2 complementar, até o AK menos 1 complementar. Tudo isso aconteceu. E aconteceu também o AK, porque finalmente na késima você conseguiu, né? Então, vamos lá, gente. Qual é a probabilidade de x ser igual a 1? Né? Lembra que a gente quer a função de probabilidade disso daí. P de 1 é a probabilidade de x igual a 1. É a probabilidade do A1, não é isso? Isso vai dar para a gente 1/5. Né? Se eu pegar o x igual a 2, eu vou ter P de 2 é a probabilidade de x igual a 2. Vai ser a probabilidade do A complementar, A1 complementar, perdão, e A2, né? Só que esses eventos são independentes e, portanto, eu tenho aqui probabilidade de A1 complementar vezes a probabilidade do A2, né? Eventos independentes, a probabilidade da interseção é o produto. Isso vai dar para a gente 4/5 vezes 1/5. Eu vou resistir à tentação de escrever isso daqui como 4/25 e vocês vão ver agora por quê. Vamos fazer mais um. P de 3 seria a probabilidade do x ser igual a 3. Isso vai ser a probabilidade do A1 complementar, A2 complementar, porque nas duas primeiras tentativas não conseguiu o que queria, até que conseguiu na terceira. Então isso vai ser o produto, né? A1 complementar, A2 complementar e a probabilidade do A3. O A1 complementar e o A2 complementar, ambos têm probabilidades 4/5. E, portanto, eu tenho 4/5 elevado ao quadrado. E o último tem probabilidade 1/5. Então, fica dessa forma. De modo geral, o P de K é igual à probabilidade do x ser igual a k. A gente vai ver que é quem, gente? É a probabilidade do A1 complementar, interseção com o A2 complementar, até o AK menos 1 complementar,
interseção com o AK. O AK aconteceu, né? Então, isso daqui vai dar o produto dessas probabilidades como os complementares, o A1 complementar até o AK-1 complementar. Todos têm probabilidade 4/5. Eu vou pegar 4/5 elevado a K-1 vezes 1/5. E está resolvido o nosso problema. Essa daqui é a função do jeito que a gente queria, né? A função P de K vai ser igual a 4/5 elevado a K vezes 1/5 para K igual a 1, 2, 3, 4 e assim por diante, né? Se você tiver um valor diferente de qualquer um desses daqui, de 1, 2, 3, 4, etc., a probabilidade é zero, né? Então o P vai ser zero. Mas nesses daqui vai dar exatamente esse valor. Se a gente desenhar o nosso gráfico de barras, o que a gente encontra é algo desse tipo daqui, né? O primeiro deles e o mais provável é probabilidade 1/5, e a partir daí vai diminuindo rapidamente, né? De maneira meio exponencial aqui, de maneira exponencial de fato, essas probabilidades, tá bom? Nota que a partir de um certo ponto aqui, 15, um pouco mais talvez, depende de quanto você quer, essas probabilidades já são bem desprezíveis, né? Bem pequenininha, né? Tá bom? Então, as maiores probabilidades estão concentradas aqui, até 5, 10. Tá bom? Ótimo. Vamos ver mais um exemplo aqui pra gente, tá? Aqui eu já estou dando a função probabilidade e eu quero que a gente calcule algumas coisas específicas, tá bom? Então, primeiro eu tenho uma variável aleatória x e a função de probabilidade vai ser isso daqui, vai ser P de i igual a e elevado a menos lambda vezes lambda elevado a i sobre i fatorial. I vai ser algo entre 0, pode ser 0, 1, 2, 3, vai ser um número inteiro maior ou igual a 0. E lambda vai ser alguma constante prefixada positiva, tá bom? A gente pode pensar no lambda igual a 2, o lambda igual a 10 e etc. Tá? E ele pede pra gente duas coisas. Primeiro, qual a probabilidade do x ser igual a 0. E segundo, qual a probabilidade do x ser maior do que 2. Gente, a probabilidade do x ser igual a 0 é bem simples. Ele é simplesmente o P de 0, né? É a função de probabilidade da variável aleatória no zero. E isso vai dar o quê? Vai dar e elevado a menos lambda vezes lambda elevado a 0 sobre 0 fatorial. Lambda elevado a 0 é igual a 1. E, bem, 0 fatorial é igual a 1 também, para quem não sabe. Isso é uma convenção mais do que qualquer outra coisa, mas 0 fatorial é igual a 1, de modo que isso daqui é elevado a menos lambda. B. Gente, probabilidade de x ser maior do que 2. Várias maneiras da gente fazer isso daqui, tá? Eu vou mostrar uma que é um pouco mais chata, depois a gente vai fazer a melhor aqui, tá? Probabilidade de x maior do que 2, o que a gente pode fazer é ver quais são todos os valores que o x assume e que são maiores do que 2. Como o x assume valores inteiros e maiores ou iguais a 0, os valores que x assume maiores do que 2 são o 3, o 4, o 5, o 6. De modo que eu posso escrever isso daqui dessa forma. Essa é a probabilidade do x ser igual a 3, mais a probabilidade do x ser igual a 4, mais a probabilidade do x ser igual a 5, e assim por diante. Então, isso daqui é o quê? Quem é a probabilidade do x ser igual a 3? Nós voltamos aqui na função de probabilidade e colocamos lá. Vai dar e elevado a menos lambda, lambda ao cubo, sobre 3 fatorial. Mais
A probabilidade de x ser igual a 4 vai ser, então, e elevado a menos lambda, lambda elevado a 4 sobre 4 fatorial, né? E aqui eu vou ter e elevado a menos lambda, lambda elevado a 5 sobre 5 fatorial, e assim segue. Gente, essa é uma soma infinita, né? Isso é difícil, a gente não sabe exatamente quanto vai dar isso daqui, e, portanto, a gente meio que para por aqui, né? Não tem muito como seguir nessa ideia daqui, tá? A gente consegue somar só uma parte finita desses daqui e ter uma aproximação de que é a probabilidade de x maior do que 2, mas o valor exato é difícil de conseguir aqui nessa soma, né? Então, eu vou ter uma outra forma aí de fazer isso. Vou até escrever em outra cor. Outro modo. Nesse caso daqui, outra maneira que a gente tem de resolver isso daí é lembrar que a probabilidade de x ser maior do que 2 é quem? 1 menos a probabilidade de x ser menor ou igual a 2. Isso porque x maior que 2 e x menor ou igual a 2 são eventos complementares, né? Portanto, a probabilidade é 1 menos a probabilidade do outro, né? E como é que a gente resolve isso daqui, então? Agora fica mais fácil, porque se a gente raciocina exatamente da mesma forma que a gente fez anteriormente, os valores que x pode assumir que são menores ou iguais a 2 são o 0, o 1 e o 2. Nota que eu estou falando menor ou igual a 2, de modo que o 2 tem que estar incluído. Então, o 0, o 1 e o 2. De modo que isso daqui é a probabilidade de x ser igual a 0, mais a probabilidade de x ser igual a 1, mais a probabilidade de x ser igual a 2. Isso vai ser igual a quem, gente? 1 menos. Probabilidade de x igual a 0 é elevado a menos lambda. A gente calculou. Probabilidade de x ser igual a 1 é elevado a menos lambda. Lambda elevado a 1 sobre 1 fatorial, que é lambda, mais é elevado a menos lambda, lambda ao quadrado sobre 2 fatorial. E botando em evidência, a gente tem o e elevado a menos lambda, a gente tem 1 menos e elevado a menos lambda, que multiplica 1 mais lambda ao quadrado sobre 2. E está resolvido. Essa daqui é, de fato, a probabilidade que a gente está buscando. Se a gente fizer o gráfico da PGI, era quem? Era elevado a menos lambda, lambda elevado a i sobre i fatorial. Vamos até melhorar? Esse gráfico aqui está para lambda igual a 10, então é elevado a menos 10, 10 elevado a i sobre i fatorial. Essa função de probabilidade, para i indo de 0, né? 0, 1, 2, em diante, ela tem essa forma daqui. A gente nota que para valores muito baixos, ela tem uma probabilidade muito pequena, e que ela está concentrada aqui, os maiores valores, em torno do 10, né? 10, 9, 11 são os valores mais frequentes aqui dessa variável, né? A gente tem a maior parte da probabilidade concentrada de fato aqui, entre talvez o 5 e o 15, 16, né? E aí eu vou chamar a atenção agora, mas a gente vai ver semana que vem por que isso é importante, mas note que esse lambda igual a 10 é justamente essa espécie de valor central que tem aqui nessa distribuição de probabilidade, né? Gente, agora que a gente fez a função de probabilidade, nós queremos fazer, então, finalmente, a função de distribuição acumulada da variável aleatória discreta, né? Lembrando, a função de distribuição acumulada, f de a, é dado, então, pela probabilidade da variável aleatória assumir um valor menor ou igual a A. E o A aqui
vai ser um número real qualquer, né? A pertencente aos reais. Gente, tudo que a gente tem que fazer para conseguir isso daqui, como a gente fez no exercício anterior aí, é somar a probabilidade de x assumir cada um dos valores que ele pode assumir que estão abaixo de A, né? É o que eu estou escrevendo aqui. Eu somo px, que é a probabilidade do x ser igual a x, para todo x menor ou igual a A. Deixando bem claro, essa soma aqui, esse só está acontecendo para os valores de x, aonde o p de x é positivo. Então, pronto, está aqui, essa é a variável aleatória, é a função de distribuição de uma variável aleatória discreta. Ela é conseguida a partir da função de probabilidade, né? Então, uma das maneiras se eu pego uma variável aleatória x discreta com valores x1, x2, x3, e vamos ordenar esses valores, colocar o x1 como o menor deles, o x2 como o segundo, o x3 como o terceiro, e assim vai. O que eu tenho é o seguinte, vamos lá. Como é que funciona essa daqui? Se eu pego um camarada, né, menor do que... Se eu pego um A menor do que x1, a probabilidade de x ser menor ou igual a A vai ser igual a zero, né? Porque eu não assumo nenhum valor, né? O x1 é o menor de todos que eu assumo, então eu não assumo nenhum valor menor ou igual a A, já que A é menor que x1. Então, como é que vai funcionar isso? Até o x1, eu venho com um certo valor, né? Eu venho com zero, perdão. Para todo mundo eu venho com zero. Quando eu chego no x1, eu ganho probabilidade. Então, como eu estou somando, né? Eu somo e salto para alguma coisa. Esse salto aqui, como a gente já viu, é a probabilidade do x ser igual a x1. Isso vai até o x2. No x2 eu salto de novo, vamos botar um saltinho menor aqui. Isso vai embora até o x3, até que eu salto de novo. E aí eu fico assim, e assim segue, né? Pode ser até o x, se tiver mais valores, eu sigo subindo. Tá bom ou não? Então, é uma função que é constante em cada um desses intervalos aqui, x menos 1, xi. Tá? Ela fica constante aqui. O tamanho do salto, como a gente já viu, é a probabilidade de ser igual ao valor aqui. Em outras palavras, a função de probabilidade, né? Esse salto daqui, por exemplo, é o P de x3, né? E note que essa função, ela tem essa forma de escada, né? São degraus que eu vou subindo. Então, a gente chama essa função de função degrau ou função escada. Vamos ver um exemplo simples aqui? Se eu tenho uma variável aleatória que P1 é 0,25, P2 é 0,5, P3 é 0,25, em outras palavras, a probabilidade de x ser igual a 1 é igual a 0,25. A probabilidade de x ser igual a 2 é igual a meio. E a probabilidade do x ser igual a 3 é igual a 0,25. Como é que eu tenho aqui? Quem é a nossa função? Distribuição, né? F de x. Vai ser o quê? Lembrando, isso daqui é a probabilidade de x ser menor ou igual a x, né? Isso vai ser como? Isso vai ser 0 se o x for menor do que 1, né? Por quê? Porque a probabilidade do x assumir um valor menor ou igual a esse x, sendo que o x é menor do que 1, é 0, uma vez que o x só pode assumir valores 1, 2 ou 3 e não tem nenhum desses abaixo do 1.
Se, por outro lado, eu pego o x maior ou igual a 1 e menor do que 2, abaixo do x agora, dentre os valores possíveis da variável aleatória, né, tem um 1 abaixo desse xzinho. E, portanto, essa probabilidade é a probabilidade do x ser igual a 1, que é 0,25. Daí eu vou subindo até o 2, né? E no 2 eu dou um salto, né? Eu dou um salto porque eu tenho que somar a probabilidade do 2, né? Já que ela é positiva. Eu chego no 2, eu tenho que somar ela, já que eu estou acumulando probabilidades. Então aqui eu vou para 0,75. E quando eu chego em algo maior ou igual a 3, né? Nota que todos os valores possíveis do x estão abaixo da variável aleatória, né? 1, 2 e 3 estão abaixo do xzinho, né? E, portanto, essa probabilidade é 1. E está aqui. Essa é a função de distribuição que a gente quer. Se a gente desenhar um gráfico dela, o que a gente encontra é algo assim. É o 0 até chegar no 1. Aqui a gente salta para 0,25, que é justamente a probabilidade do 1. Quando a gente chega no 2, a gente salta de novo para 0,75, né? Então aqui é o P de 2, que é meio. Então de 0,25 foi para 0,75, eu subi meio. E aqui de novo eu salto o P de 3, né? Então fica nessa forma de escada bonitinha daqui. Vamos ver alguns outros exemplos aqui, tá? Para lembrar exatamente isso que eu venho comentando, que a partir da função f de a nós podemos descobrir o p de a, né? Lembrando disso, isso é importante. Então, se a gente tem essa função de distribuição aqui, é uma função que é 0 até o 2,5, e no 2,5 salta para 1, como o tamanho desse salto é a probabilidade do 2,5, então a probabilidade de x ser igual a 2,5 é igual a 1. Se eu faço aqui uma outra variável, vamos pegar uma função de distribuição assim, ela é como? Se eu chego no 2,5, ela salta, né? No 2,5 ela salta. E esse tamanho daqui vai ser o P de 2,5, né? Esse tamanho vai ser quanto? Vai ser 0,75. Significa que a probabilidade de x ser igual a 2,5 é igual a 0,75. Quando chega no 5, ela dá esse salto daqui, né? Que é um salto de 1 menos 0,75. E esse salto é justamente a probabilidade do x ser igual a 5, que vai ser 0,25, né? Que é 1 menos 0,75. Vamos então, gente, rapidamente ver como é que a gente calcula para uma variável aleatória discreta algumas probabilidades baseadas na sua função de distribuição. A gente já viu como fazer isso usando propriedades da função de distribuição. E as maneiras como a gente viu no vídeo, em vídeos anteriores aí, funcionam para qualquer variável aleatória contínua, discreta, ou até aquelas que são combinações das duas, né? Então aqui a gente vai tentar fazer isso daqui de uma maneira bem particular, que serve para variáveis aleatórias discretas e para ninguém mais, tá? Então, vamos lá, vamos pegar esse primeiro daqui. Como é que a gente calcula a probabilidade de 2 menor ou igual a x menor ou igual a 4, né? Lá usando as propriedades da função de distribuição, a gente faria o seguinte, nós dividiríamos isso daqui em probabilidade de x ser igual a 2, mais a probabilidade de 2 ser menor do que x menor ou igual a 4. E essas duas coisas, isso daqui é o salto da função no 2, né? E esse daqui seria a diferença da função de distribuição no 4 para o 2, porque é isso que diz as propriedades que a gente estudou, né? Então, eu vou deixar isso daqui para vocês tentarem em casa. Então, tentem assim em casa, tá?
tá? E o que eu vou fazer aqui é uma outra forma de resolver isso. Primeiro, eu vou dar a forma alternativa, outro modo. Olha lá, x é discreta, assumindo valores em quem? São os locais onde a função dá um salto, né? No 0, ela dá um salto. No 2,5, ela dá um salto. No 3 e no 5. Então, em 0, 2,5, 3 e 5. São esses valores daqui. De modo que, se eu olho para o evento 2 menor ou igual a x, menor ou igual a x, menor ou igual a 4, quais são os valores que x pode assumir que estão entre 2 e 4, que são justamente o 2,5 e o 3. Portanto, isso aqui é a probabilidade de x ser igual a 2,5 mais a probabilidade de x igual a 3. Que, terminando, vai ser o salto no 2,5 é de quanto? 0,25 para 0,5, que é, então, 0,5 menos 0,25. E o salto no 3 é de quanto? É do 0,5 para o 0,9, então vai dar 0,9 menos 0,5. Que a gente vai terminar de fazer a conta, dá quem? 0,65, porque é 0,25 aqui e 0,4 aqui. Então vai dar 0,65. E calculamos o que a gente queria. Vamos então calcular agora a outra, que é a probabilidade de x ser maior do que 1,5. Tá? Usando as propriedades, nós podemos ver que isso daqui é simplesmente 1 menos a probabilidade de x ser menor ou igual a 1,5. E isso daqui é a função de distribuição no 1,5. Então, mais uma vez, isso daqui é usando as propriedades. Então, eu vou deixar para vocês terminem. E agora eu vou fazer um outro modo, tá bom? A mesma forma que anteriormente, os valores que x pode assumir que estão acima de 1,5, quem são? Olha lá, o 2,5, o 3 e o 5. Então, vai ser a probabilidade de x ser igual a 2,5, mais a probabilidade do x ser igual a 3, mais a probabilidade do x ser igual a 5. Então, a gente vai ter... Aqui a gente já calculou no slide passado, dava 0,25. Aqui também dava 0,4. E aqui, o salto, olha lá, no 5, é de 0,9 para 1. E, portanto, é um salto de 0,1, né? E essa probabilidade vai, então, dar 0,75. Então, façam essa outra forma aqui em casa e comparem os resultados para ver o que vai dar. Certo? Aqui a gente termina, então, esse vídeo de variáveis aleatórias. Ainda nesse módulo, a gente vai ver algumas outras coisas sobre variável aleatória, mas esse daqui a gente termina por aqui. Obrigado e a gente se vê.